Olá, alunos SmartMed, sejam muito bem-vindos à nossa 17ª aula do nosso módulo de Anato 2. Chegamos nessa aula que vai lhe assustar um pouquinho, mas vou logo dizendo, fique tranquilo, porque tudo que a gente for falar nessa aula vai ser generalidade. Ou seja, para cada coisa que a gente for ver aqui, eu vou ter uma aula específica só falando sobre determinada coisa. Por exemplo, se eu falo dos músculos da parede abdominal, vai ter uma aula só sobre músculo da parede abdominal. Se eu falo do estômago, aula só para o estômago e por aí vai. Fique tranquilo, aqui é só para você ver a quantidade de coisas que a gente vai ver quando estiver falando de abdômen, e você vai ver que a cavidade abdominal não é nada mais, nada menos do que a maior cavidade que a gente tem no corpo. E tem muita coisa. Fora isso, a gente ainda vai dar uma olhada sobre o quê? Sobre a pelve. E a pelve vai ser ali uma porta de entrada para quando a gente começar a falar dos aparatos geniturinários de cada pessoa, tanto do homem quanto da mulher. Então vamos lá, com aquela vontade de ser feliz e gabaritar qualquer coisa que possa cair em Anato 2, vamos embora! E para a gente começar a estudar abdômen, a gente tem que primeiro definir o que seria abdômen. E é assim que você vai fazer em Anato, em qualquer que seja o estudo que você estiver fazendo. Por exemplo, quando a gente falava de cabeça, a gente dizia que era uma região que estava acima do pescoço. Quando a gente falava do pescoço, a gente dizia que era uma região interposta entre a cabeça e o tórax. E quando a gente vai falando agora de abdômen, você vai dizer que é uma região que está interposta entre o tórax em cima e a pelve embaixo. Então é assim que você tem que saber definir. Você não pode dizer, abdômen é essa região aqui. Não, porque fica muito errado. Então, com esse conceito agora, região do corpo interposta entre o tórax e pelve, a gente vai dizer que o abdômen compreende basicamente duas coisas, que seria a parede abdominal e também a cavidade abdominal. Quando eu falo da parede abdominal, você vai imaginar que seria o continente. Seria aquilo que vai abrigar as coisas que estão dentro da cavidade. E dentro da cavidade vão ter muitas estruturas, principalmente os órgãos que a gente vai ver aí do tubo digestivo, e vamos ver os órgãos também responsáveis por vários sistemas, inclusive o sistema urinário. Então aqui você está vendo 3 fotos do que seria uma animação da estrutura óssea por trás de toda essa parte de pele, de gordura e por aí vai. Aqui seria a parede posterior que a gente tem desse abdômen, e essa parte aqui seria um resquício de alguns órgãos, porque aqui eu não estou vendo principalmente a parte do fígado, não estou vendo estômago, não estou vendo aqui o intestino grosso, o intestino delgado, eu estou vendo mais os órgãos que estão retroperitoneais. Então a gente vai ver isso aí em outras aulas. E falando de parede de abdômen, vamos aqui fazer com o titio todo um conhecimento geral para depois a gente se aprofundar em outras aulas. Então você vai dizer que na parede abdominal vai ter osso, vai ter músculo, vai ter aponeurose. E só para lembrar aqui com vocês que quando a gente falou lá da parte dos músculos da mímica facial, lembra que a gente falou desse músculo que pega aqui no frontal e vai para o occipital, que era o occipito frontal? Lembra que esses dois ventres, tanto do frontal quanto do occipital, eles se casavam por uma aponeurose epicraniana? E aí a gente viu que a aponeurose seria o quê? O tendão dos músculos que não são aqueles redondinhos, são aqueles tendões planos, então seria a aponeurose, só para você lembrar desse conceito. Quando eu falo de ossos, sabe quantos ossos a gente tem na parte do abdômen? São muitos ossos. Brincadeira, gente, você só vai dizer que são 5 vértebras, e são 5 vértebras lombares. Lembra que quando a gente estudou as vértebras torácicas, a gente dizia que era T1, T2, T3 e por aí vai? Lembra que quando a gente viu as vértebras cervicais, a gente dizia que era C1, C2, C3 e por aí vai? Quando a gente falar das vértebras lombares, você vai dizer que é L da vida. Então tem L1, L2, L3, L4 e L5. Então você vai ver 5 vértebras lombares. Diferente das torácicas e diferente principalmente das cervicais, a gente tem um corpo vertebral aqui bem grosso, bem forte, porque aqui está aguentando muita estrutura. Então você vai ter que ter uma densidade vertebral muito maior. Quando a gente fala de músculo, preste atenção aqui. Vai ter os músculos que são os anteriores, e dentro desses músculos anteriores a gente vai ter os músculos longos. Longos, a gente vai dizer que é um músculo que tem a predominância no seu comprimento, só que na sua largura ele não é tão largo quanto o seu comprimento. Quando a gente fala do músculo ancho, a gente vai dizer que na sua largura ele teoricamente pode ser até maior do que sua longitude. E só lembrando que esses músculos anchos são os músculos laterais. E ainda vai ter uns músculos posteriores, que vão fazer essa parte do fundo dessa cavidade abdominal. Mas vamos focar agora primeiro aqui nos músculos longos, onde o comprimento ganha dessa largura. Então você vai dizer que dos longos são 2 que a gente vai se preocupar. Primeiro, Brasil, você vai anotar que é o reto anterior do abdômen. É esse reto anterior que
que desde que eu me conheço por gente, a gente trabalha muito para conseguir ficar com aquela barriga tanquinho, que seria justamente aqueles gomos do abdômen que a gente vê. Só que esse músculo aqui parece que eu não tenho. E quando a gente vê o outro músculo, que está um pouquinho na frente dele, só que está bem inferior, você vai dizer que é o piramidal. E aí você tá lembrando, Juninho? Mas quando a gente falou lá dos músculos da expressão facial, tinha um músculo que ficava aqui que o nome dele era prócer. E ele também poderia ser chamado de piramidal. Então, olha que coisa interessante. Quando a gente fala de piramidal, a gente não só tem esse piramidal daqui, tem o piramidal do abdômen. Seguindo o nosso caminho, temos os músculos anchos, que são aqueles que são largos, que a gente diz em português, mas em espanhol é ancho. E esses largos são, você vai anotar aí que é o oblíquo externo, que é o mais superficial. Você vai dizer aquele que fica no meio dos dois, que seria o oblíquo interno, e existe o transverso do abdômen. Então, de novo, tem o oblíquo externo, como o nome já diz, ele é superficial e está mais externo. Existe o interno e mais interno ainda vai ter o transverso. A gente vai ver como é que se direciona até essas fibras. E quando fala dos posteriores, você vai dizer que tem o quadrado lombar, que a gente fica brincando que ele é a almofada lá dos rins. A gente vai dar um ponto nisso aí também. Tem o psoas maior, e se tem o psoas maior, vai ter o psoas menor. E quando a gente fala dessas aponeuroses, que seria o tendão desses músculos que são músculos mais achatados, a gente vai dizer que tem os anteriores e as aponeuroses posteriores. Então, quando a gente fala dessa parede abdominal, você vai ver que existem duas partes principais. Existe a parte que é o plano ósseo e existe a parte que é músculo aponeurótico, a parte muscular em si. Então, cada coisinha aqui, fiquem tranquilos que a gente vai ver também. E vamos começar a complicar. Vamos falar das capas de parede anterolateral do abdômen. E preste atenção aqui com o titio. Capas de parede anterolateral do abdômen. O que eu estou dizendo? Que a gente vai ter uma parede que está na frente, que é antero, e que ela vai se lateralizando também. Não estou falando da parte posterior ainda. Então aqui você vai ver essa imagem do universo e você vai começar a dizer o nome de cada estrutura dessa. Só para vocês terem uma ideia, até a gente chegar no órgão de fato, por exemplo, no intestino delgado aqui, que chegando nas tripas, como o pessoal diz no interior, essa parte das tripas até chegar lá tem muita camada para poder ser alcançada. Então vamos fazer aqui parte por parte. Então, para a gente começar, vou traçar aqui uma seta falando de toda essa estrutura aqui que está bem na linha média. Essa estrutura aqui, vocês concordam que é bem clarinha? Parece que é branco? E branco me lembra de alba. E alba, que significa que essa linha tem nome que é linha alba. É uma linha branca que a gente tem aqui. Então eu vou colocar a seta e você vai dizer que é a linha alba ou linha branca. Juninho, mas por que essa linha alba existe? Você vai dizer que é aí, que é como se fosse o alicerce para tudo que vem de estrutura nessa parede anterolateral poder ali se insertar nela. Então vai ser uma linha de alicerce, linha alba. Não esqueça, preste atenção nessa parte. E agora vamos começar do mais superficial até o mais profundo. Preste atenção aqui. Quando eu falo de capa superficial, a gente vai dizer que tudo, o mais superficial de todos, é a pele que a gente tem. Então a pele do abdômen. E depois, abaixo da pele, a gente vai ter um tecido subcutâneo. E nesse tecido subcutâneo, a gente vai ver uma fáscia de Camper e uma fáscia de Scarpa. Vou dar nome para cada coisa agora. Então vamos olhar aqui para essa estrutura que vocês concordam comigo, que é o mais superficial. Isso aqui seria o quê? A pele. Vamos agora começar a aprofundar. Se eu retirei essa pele, abaixo dessa pele a gente tem o tecido celular subcutâneo, que seria a gordurinha. Então você vai dizer que é a fáscia de Camper, que é a capa de gordura. Então anota aí, a capa de gordura do abdômen, a gente chama ela de fáscia de Camper. Mais abaixo você vai ver uma outra fásciazinha, e essa fáscia se chama fáscia de Scarpa, que seria uma capa membranosa. Então, traduzindo, pele, e aí a gente tem tecido adiposo, que seria a fáscia de Camper, e embaixo você vai dizer que é a fáscia de Scarpa, capa membranosa. Bora nos aprofundar mais? Então, depois dessa gordurinha aqui, a gente chega no primeiro músculo. Lembra que o primeiro músculo que eu falei para vocês, ele vem ali lateralizando? Então ele se chama músculo oblíquo, porque ele vem lateralizando e ele tem uma direção, que pode ser oblíquo ascendente ou descendente. Cada um vai ter a sua orientação de fibra. Então você vai dizer que esse primeiro músculo aqui, ele tem uma orientação que ele vem de lateral para medial, de cima para baixo. Então ele tem essa orientação aqui, Você deixa sua mão oblíqua e tá assim. Daqui a pouco eu vou contar uma história, você não vai esquecer. Então aqui é músculo oblíquo externo. Se eu cortar esse músculo oblíquo externo, eu vou ver agora um músculo mais profundo do que ele. Se ele é o oblíquo externo, o que eu vou ver depois vai ser o oblíquo interno. E o músculo oblíquo interno também vai de lateral para medial, só que a direção da fibra dele
não vai ser oblíquo em direção para baixo, ele vai ser oblíquo em direção para cima. Então aqui você vai dizer que é o músculo oblíquo interno. E quando eu olho para o músculo que está abaixo dos dois, o mais profundo deles, você vai dizer que ele tem o sentido da fibra no sentido que realmente tem o nome dele, que é o músculo transverso. Então as fibras vão de lateral a medial, só que elas têm um sentido ali horizontalizado, elas estão transversas. Então aqui a gente já terminou as capas de músculo, só que tem uma capa a mais. Você vai dizer que tem a fáscia transversalis. E essa fáscia transversalis já é um pezinho para poder chegar numa estrutura chamada o quê? Gordura extraperitoneal, que tem uma gordurinha ainda para a gente chegar no peritônio. E aí, por último, tem o peritônio. E você deve estar se perguntando, Juninho, o que é o peritônio? Vai ter uma aula só para peritônio, Brasil, e peritônio ele é um pouco complicado porque tem muitas coisinhas. Mas só para eu deixar agora inicialmente na sua cabeça, o peritônio, a analogia que você vai fazer é que seria uma bolsa que vai revestir esse abdômen para ter várias funções, mas ele vai revestir, que é análogo, é parecido com o pericárdio para o coração e é parecido com a pleura para o pulmão. Só que ele tem a particularidade dele. Por exemplo, quando eu imagino o pericárdio, eu estou imaginando o coraçãozão revestido com uma bolsa completa. Quando eu imagino o pulmão, também tem a pleura que vai revestir ele quase todo. Só que o peritônio, ele tem ali uma diferençazinha, que ele vai revestir os órgãos, só que os órgãos não vão estar dentro dele. Ele vai como se fosse abarcar esse órgão, mas não está dentro dele. Fique tranquilo que eu vou ter uma aula só explicando isso. Então, só para vocês saberem que é uma bolsa dentro da cavidade abdominal que é chamada de peritônio. Então, vamos fazer agora o caminho bem rapidão. Se eu tenho tudo mais superficial de todos, se eu for um cirurgião agora e eu for cortar, eu vou ter a pele. Depois da pele, gordura, fáscia de Camper. Depois, uma fáscia que é uma capazinha membranosa, fáscia de Scarpa. Depois, eu vou ter agora o primeiro músculo, que é o oblíquo externo, mais ainda profundo, oblíquo interno. E depois eu vou ter o músculo transverso, para depois chegar numa fáscia transversalis. E aí você vai lembrar, se o músculo é transverso, a fáscia que está abaixo dele é uma fáscia transversalis. Chegando agora na graxa, que é a gordura extraperitoneal, que está mais superficial ao peritônio, e depois eu realmente chego no peritônio. Deu para entender por enquanto? Agora vamos lá para o Atlas. E quando eu chego aqui no Atlas, Brasil, você vai pensar com o titio bem respirado mesmo para você não errar. Primeiro, quando eu falo de abdômen, esqueça agora de órgão, de tudo dentro. Quando eu falo de abdômen, eu vou dizer que tem a parede do abdômen e eu vou dizer que nessa parede tem a parte muscular e tem essa parte óssea. Perfeito. Quando eu falo de osso, vai ser bem mais fácil. Eu vou aqui para essa parte de trás e eu vou sair contando quantos ossos eu tenho. Você vai dizer que é só 5, que são chamados os L's da vida. L1, L2, L3, L4 e L5. Juninho, mas eu tô com medo de errar aqui. Como é que eu não vou errar? Olha o macete aqui. Você vai ver esse osso, que a gente vai falar aqui quando estiver falando da pelve, que é chamado de osso sacro. E aí você vai começar a contar acima dele, aí você não erra. Se eu tenho de L1 que está mais em cima e L5 está mais embaixo, então você vai começar contando aqui, ó, como L5, depois L4, L3, L2 e L1. Quando você chega nesse aqui, e aí você já tá vendo que tem uma costela aqui acoplada a ele, eu já tô falando da vértebra torácica. Então aqui vai ser a T12. É aqui que terminava as vértebras torácicas. Então, traduzindo, de parte óssea no meu abdômen, eu tenho aqui de L1 até L5 que está aqui embaixo. Depois de L5, eu já começo com o sacro, que aí tem a ver com a pelve. Entendeu o osso? Vamos agora para o músculo. E aí você vai pensar com o titio. Quando eu falo de músculos, eu estou falando de músculos que são anteriores e músculos que são mais lateralizados. Então, são músculos anterolaterais. Então, só para você organizar. Quando eu falei daquele músculo, depois que eu cortei a pele, que seria lá a pele, depois eu tenho a gordurinha, que é a fáscia de Camper, depois eu tenho a fáscia de Scarpa, que seria uma membranazinha, você vai chegar no primeiro músculo que está lateralizado. Então, só para você lembrar, se eu olho aqui, ó, por exemplo, nessa parede lateral e elas estão seguindo esse caminho aqui, ó, oblíquo. Tá vendo que o caminho oblíquo dela tá descendendo? Então ela tem essa direção aqui. Isso aqui é chamado de oblíquo externo. Então, músculo oblíquo externo do abdômen. Se eu olho, por exemplo, para esse músculo, que está mais profundo do que ele, você vai dizer que esse músculo aqui, vou dar uma ampliada, esse músculo aqui, ele tem esse trajeto que está de lateral a medial, só que ele tá com essas fibras, em vez de descer assim, está sendo oblíquo ascendente. Então você vai dizer que esse aqui, ó, que é oblíquo ascendente, vai ser o músculo oblíquo interno do abdômen. E se eu olho esse músculo aqui, o mais profundo de todos, esse aqui tem a sua orientação
Justamente horizontal. E aí, se é horizontal, você vai dizer que é um músculo transverso do abdômen. Juninho, mas você não falou ainda desse músculo aqui, ó, que você falou do gomular, que é o músculo mais anterior. Esse aqui é o reto anterior. Só que como eu tô falando ainda de capas que são mais lateralizadas, a gente conta como isso aqui. Outra coisa interessante, quando a mulher ela vai fazer a cesárea, que sai cortando ali várias camadas da pele, e a gente vai ver pele, gordura, músculo, até chegar lá no útero, os cirurgiões não vão cortar esse músculo aqui, que é o reto anterior. Eles vão deixar esse músculo mais lateralizado e eles vão preferir não cortar esse músculo. Então eles vão sair cortando esses músculos que estão aqui, porque é preferível cortar eles do que esse reto anterior. Porque se você for ver, as fibras do reto anterior têm essa ideia de ser longitudinal. Já esses outros músculos, eles tendem a ter fibras que são mais horizontalizadas. Então, saindo dessa capa superficial de pele e tecido subcutâneo, vamos falar da capa profunda, que seria a parte dos músculos, que a gente já falou aqui bem rapidão. Existia a parte das aponeuroses, que seria a parte dos seus tendões e também do peritônio. Então, falando aqui bem rapidão, lembrando que a gente vai falar isso só em outra aula, fiquem bem sossegados. Então aqui, ó, se eu puxar essa primeira seta, pensa aqui com o titio. Não estou falando desses músculos que a gente focou agora, que são os lateralizados. Estou falando desses músculos que estão mais anteriores. Os anteriores a gente só disse que tinha dois, que seria o reto anterior, que é aquele que tem vários ventrezinhos, que a gente vai ver que ele é um músculo poligástrico, e existe um que está mais à frente dele, que era o quê? O músculo piramidal. Então se você olhar aqui, ó, você vai ver que tem esse músculo aqui, que está um pouco mais profundo, você vai dizer que é o reto anterior. E na frente dele, você vai dizer que tem um músculozinho chamado de músculo piramidal. Agora a gente pode ver eles no Atlas. Então, prestando atenção nele aqui agora, você vai ver que existe esse músculo aqui, que é o reto anterior. Se eu deixar ele aqui, ó, sozinho, você vai ver que ele tem desse lado e tem desse outro lado. Suas fibras são verticalizadas e o mais interessante é que você vai ver aqui que ele é considerado um músculo poligástrico. Por que poligástrico? Porque cada partezinha dessa vermelha, você tá vendo um ventre desse músculo. Tá vendo como tem aqui, por exemplo, um ventre aqui, outro ventre aqui, outro ventre aqui e outro ventre aqui? Então você vai dizer que ele é poligástrico. Juninho, mas eu ouvi falar que tem gente que tem abdômen só com 3 gominhos, tem gente que tem abdômen com 4 gominhos, tem gente que a gente só vê 2 gominhos, então aí vai depender da sua genética. Tem pessoas que realmente têm mais ventres do que outras pessoas, mas no geral esse é chamado de músculo reto anterior. Então anota esse ponto. Mas Juninho, eu tô vendo que tem ventre, 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 mas tô vendo que existe aqui, ó, uns espaçozinhos em branco que estão como se fossem horizontalizados entre esses ventres. Então aqui vocês vão dizer que são interseções. Ventre, interseção. Ventre, interseção. Ventre, interseção. Então como é que é chamado isso? Interseção tendinosa, ou em português, interseções tendíneas. Então eu tenho aqui, ó, interseções tendíneas entre cada ventre muscular do reto anterior. E quando eu chego aqui embaixo, se eu colocar aqui essa parte muscular, você vai ver que tem um músculo nessa região e um músculo nessa região. Isso aqui se chama o músculo piramidal. Vou deixar ele aqui sozinho e aí você vai ver, olha o tamanho desse tampinha. Ele é muito pequenininho e ele sempre está anterior ao reto anterior. Então esse músculo pequenininho é chamado de piramidal. Por quê? Porque os dois parecem que estão formando uma pirâmide. Juninho, e isso aqui mesmo é o quê? Você vai dizer que é a linha alba. É graças a essa linha alba que você vai ver aqui, ó, os músculos, eles se aderindo e aí ele se fixando nessa região. Então isso aqui não faz parte do reto anterior. Você vai dizer que é uma linha que é independente, mas que serve como ancoragem. Então, como a gente já viu, eu tenho o reto anterior, eu tenho esse músculo piramidal que está anterior a ele e inferior, já próximo ali da sínfises do pubis. Eu vou puxar essa seta para essa outra região. E aqui você vai dizer que existe a bainha do reto. E aí você deve estar pensando, Juninho, o que é a bainha do reto? Lembra que eu falei a vocês que tem esses músculos aqui, ó, que estão lateralizando e estão indo para essa parte anterior, que são os músculos anterolaterais? Então esses músculos, eles vão ter que se insertar lá na linha alba. Então eles vão se insertar aqui. Só que para eles se insertarem, eles vão colocar as suas aponeuroses, que são os seus tendões, eles vão passar na frente do músculo reto anterior e do piramidal. Então eles vão abraçar e vão formar essa bainha. Então traduzindo, toda essa bainha aqui, ó, de tecido conjuntivo desses tendões dos músculos que são anterolaterais estão passando na frente desse reto anterior. Depois a gente vai ver como é que é essa bainha dos retos. E aí por isso que faz essa estrutura fibrosa e branquinha. Então explicando isso, se eu colocasse todos os músculos agora, você vai ver como é que funciona. Você tá vendo que esse reto anterior aqui, ele está nu, só tá aparecendo os músculos dele, que seria todos os seus ventres e suas interseções tendinosas. Mas
Se eu coloco todos os músculos agora, pensa com o titio aqui. Você viu que eu não consigo ver mais nenhuma parte desse reto anterior? Você viu que tudo que era reto anterior ficou tudo branquinho? Tá vendo que eu tenho agora essas fibras passando aqui? Então você vai dizer que essa parte aqui é a aponeurose, ou seja, os tendões desses músculos anterolaterais. Eles vão passar pela frente desse reto anterior. Só que no geral você vai entender, vai passar todos eles pela frente. Só que aqui tem algumas outras direções. Isso aí é tema só para uma aula. Então, traduzindo, se você vê aqui tudo branquinho, você não consegue visualizar o reto anterior, porque a aponeurose dos músculos anterolaterais estão fazendo o quê? A vaina de los rectos. Está fazendo a bainha dos retos. Inclusive, você também não consegue ver o quê? O piramidal aqui embaixo. E agora a gente chegou aqui naqueles músculos bem rapidões aqui. Vou dizer primeiro que existe esse oblíquo externo mais por fora, depois eu vou dizer que tem o oblíquo interno e por último eu vou dizer que tem o quê? O transverso do abdômen. Tenho certeza que de tanto que eu repeti, você vai ver que isso aqui é muito fácil. E lembra que eu falei para vocês que eu ia contar uma historinha para você não esquecer mais a direção dessas fibras, desses músculos anterolaterais? A historinha é a seguinte: imagina que você vai passar por uma cirurgia abdominal e aí vão ter que fazer cortes nos seus músculos para poder acessar seus órgãos. Olha que história mais pancada. Então, primeiro, se você está na mesa de cirurgia e aí você ainda não foi furado, não chegou no seu primeiro músculo, que seria esse oblíquo externo aqui, você está sossegado. Não está tranquilo? Tá tranquilo. Então, se você está tranquilo, você está com a mão no bolso. E aí você vai lembrar, se eu tenho todos os meus músculos, tô com a mão no bolso. E a mão no bolso quer dizer que você tem o seu músculo que está de lateral a medial, de cima para baixo. Você tem o seu oblíquo externo, ele ainda está aqui, ó, tranquilo, mão no bolso. Mas vamos dizer que começou a cirurgia. E na hora que começou a cirurgia, eu vou pegar esse oblíquo externo aqui agora, eu como cirurgião, e agora eu eliminei o seu oblíquo externo. Você agora ficou preocupado, você não tá mais com a mão no bolso. Na hora que eu eliminei o seu oblíquo externo, você agora tem um oblíquo interno. E agora você se assustou, porque você perdeu o músculo. Na hora que você se assusta, você bota a mão no peito. E aí você botou a mão no peito porque você ficou assustado. E aí você tá vendo que a direção agora da mão no peito, o que eu tô dizendo? É que sua fibra agora do oblíquo interno é de lateral a medial, só que ele agora não é de cima para baixo, com a mão no bolso, ele é de baixo para cima. Então você vai dizer, ó, que a direção dessa fibra agora é de lateral a medial, de baixo para cima. E aqui eu tenho o músculo oblíquo interno. E esse cirurgião que sou eu agora, sou mauzão. Vou cortar isso aqui também e vou pro próximo músculo. E uma vez que eu fui pro próximo músculo, eu cheguei aqui no último músculo que você tem. Se você antes estava com o oblíquo externo, com a mão no bolso, sossegado, na hora que eu cortei o seu oblíquo externo e ficou só o interno, você já colocou a mão no peito preocupado, o último músculo que você não quer perder, você vai botar logo a mão no bucho. Botou a mão no bucho, que é a mão na barriga, você vai lembrar, poxa, se eu tô com a mão na barriga, minha mão está reta. Então esse músculo transverso tem a orientação de quê? De lateral a medial, e as fibras elas tendem a ser horizontais. E aí sim, uma vez que eu fiz esse corte, eu consegui acessar o seu abdômen. Entendeu aí? É uma historinha para você não esquecer. Tem oblíquo externo, despreocupado, mão no bolso. Perdeu o oblíquo externo, só tá com o oblíquo interno, se assustou, mão no peito. E depois você perdeu o oblíquo interno, não quer perder o seu bucho, bota a mão no bucho. E aí você vai dizer que é o transverso. E agora me conta, se você nessa historinha vai esquecer de como é que estão essas fibras aí orientadas. E pra gente terminar esse raciocínio dessas capas mais profundas, uma vez que eu falei que tem um músculo transverso, existe uma fásciazinha que está mais profunda ainda. Se esse é um músculo transverso, essa é a fáscia transversalis. E se eu falei a vocês que depois da fáscia transversalis vinha uma gordurinha que era extraperitoneal, você vai dizer que aqui é o tecido extraperitoneal. E aí, se eu passei desse tecido extraperitoneal, eu cheguei justamente nessa bolsa que reveste os órgãos internos do abdômen, que seria o peritônio. Então aqui, como a gente já sabe, bem ligeiraço, desde a pele, passando pelo tecido celular subcutâneo, que é a fáscia de Camper, depois passando pela fáscia de Scarpa, seguindo nossos músculos, eu vou ver essa região anterolateral. Se eu puxar aqui, ó, você vai lembrar da historinha. Peraí, se essas fibras estão de cima para baixo, tá com a mão no bolso. Então, se tá com a mão no bolso, você vai dizer que é o músculo oblíquo externo. E agora, se eu puxei uma setinha para cá, eu tô vendo o músculo reto anterior. Só que você vai pensar, mas peraí, eu não tô vendo o músculo reto anterior, eu sei que ele tá ali, mas tem ainda esses tendões desses músculos anterolaterais. Então, se aqui são os tendões, as aponeuroses, você vai dizer que é a bainha do reto. Não esqueça, bainha do reto.
Agora aqui nessa outra imagem, eu vou mostrar aqui que já não tem essa bainha dos retos aqui. Eu estou vendo realmente o músculo. E aí esse músculo anterior, você vai dizer que é o músculo reto anterior do abdômen. Se eu sigo aqui agora com essa seta, que está na frente desse músculo reto anterior, que ele é bem pequenininho, próximo da sínfise do pubis, você vai dizer que esse é um músculo piramidal. Se eu puxo agora a setinha para esse músculo, você vai dizer, Juninho, aqui já não está mais com a mão no bolso. Aqui tá indo com a mão no peito, tá? De lateral a medial e tá de baixo para cima. Você vai dizer que aqui é o músculo oblíquo interno. E se eu chego nessa última imagem aqui, você tá vendo que as fibras elas estão indo numa orientação bem horizontal. Então se eu puxo aqui, você vai dizer que é um músculo transverso. E agora a gente chegou na região posterior. Nessa região posterior, Brasil, olha que coisa interessante. Você vai dizer que tem os músculos que vão ficar ali na parede abdominal e que estão na parte posterior, mas não são os músculos lá das costas. Ainda está na cavidade abdominal. Os músculos das costas a gente não vai estudar aqui em abdômen. Existem outros músculos ali que estão pós-vertebrais e tem uns paravertebrais também. Mas no total aqui a gente vai ver só esses músculos. Preste atenção com o titio como eles são músculos bem fáceis de você lembrar. Primeiro, se eu puxar a seta para cá, você vai ver que existe um músculo que está ali se originando a partir dessas vértebras lombares, ó. L1, L2, L3, L4 e L5. Você está vendo que ele está ali se apoiando e se originando nesses L's da vida. E você vê que ele é um músculo calibroso. Olha como ele tem aqui, ó, todas as suas origens e olha como ele vem aqui, ó, na sua grossura, ele é daqui até aqui. Esqueça esse músculo que está aqui em cima. Seria esse mais posterior. Esse aqui é chamado de psoas maior. Músculo psoas maior. Interessante que quando ele tem esse seu trajeto descendente, ele vai se juntar com esse outro músculo aqui da pelve, que é chamado de ilíaco. E aí, uma vez que essas fibras se juntaram, eles vão receber dois nomes num só. Se aqui é o músculo ilíaco e aqui é o músculo psoas, você vai dizer que aqui é o músculo iliopsoas. Eles dois aqui, ó, se juntaram e se insertaram aqui no fêmur, no trocânter menor. Isso aqui a gente vai ver depois. Mas só para vocês verem, músculo psoas maior, músculo ilíaco. Ilíaco seria da pelve, a gente vai ver depois. Então, se eu puxo a seta para esse aqui, você vê que ele está em cima do psoas maior. E se ele está em cima do psoas maior, você vai lembrar que ele é bem fininho. Então, ele vai ser o psoas, só que é o psoas menor. Outro músculo aqui vai ser esse aqui. Lembra que eu falei a vocês que tem um músculo que é a almofadinha do rim? Então, se ele é a almofadinha do rim, ele tem essa estrutura aqui que é bem quadradinha. Então, esse aqui é chamado de quadrado lombar. Por quê? Porque ele tem essa forma quadrada e ele está próximo aqui da região lombar. Então, vértebras lombares, do lado dele, músculo quadrado lombar. Então, chegando aqui, vamos dar uma olhada nesses músculos, vamos retirar todos eles, que agora eu não quero saber mais de músculo, vou tirar esses músculos aqui, anteriores e anterolaterais, tirar aqui essa parte do reto abdominal, tirar essa parte aqui, ó, do transverso do abdômen e vou retirar essa linha alba. Vou ficar agora só com esses músculos aqui, ó, dessa parte posterior da cavidade abdominal. E aí você vai pensar com o Juninho. Juninho, você falou que não vai falar dos músculos que estão atrás disso aqui, que seria da parte dorsal, que é justamente os músculos das costas. Só para vocês verem aqui, ó, os músculos das costas, eu tenho vários, principalmente esse aqui que é grandão, que esse músculo aqui é o músculo que recebe o nome lá na academia, que é o dorsal ancho. Esses aqui, depois que eu retiro, ainda tem vários outros músculos. Tem esse serrátil aqui, que é o serrátil posterior e inferior, eu posso retirá-lo. Tem esse aqui também, que é o ilho costal lumbar, e uma vez que eu tirei ele aqui, tem esse outro aqui também chamado de fascículo costal do músculo longíssimo torácico. Tudo isso aqui, gente, são músculos que você vai ver lá nas costas que a gente não vai acessar aqui em Anato 2, infelizmente. Então, vamos focar aqui no que realmente nos interessa, parte posterior da nossa parede abdominal. Então aqui, só para vocês verem, eu tenho esse músculo aqui, ó, grandão, que ele vai descendo e aí ele vai namorar com esse outro músculo aqui, ó. Vou dizer aqui, ó, ele é grandão, vai namorar com esse outro músculo, que é o ilíaco, e uma vez que os dois estão juntos, que eles passam de um ligamento que é o ligamento inguinal, que a gente vai ter uma aula só para ligamento inguinal, eles vão virar aqui esse músculo embaixo, chamado de iliopsoas, que no nosso aplicativo aqui ele não mostra, mas a partir daqui, ó, dessa linha do ligamento inguinal, ele já vira o músculo iliopsoas. Então, se esse músculo aqui, ó, que está aderido a essas vértebras lombares, você vai dizer que é o músculo psoas maior. Olha a ação que ele tem, olha que coisa incrível ele. Ele faz parte dessa rotação externa do fêmur, ou seja, ele faz essa abdução de perna, de coxa. Então você vai ver aqui, ó, esse movimento. Então, voltando para cá, você vai ver que existe um músculo que está acima dele
e aí o tendão dele, ó, é bem brilhante. Quando vocês forem ver lá na morgue, vocês vão ver que quando tiver um músculozinho fininho e que ele tem um tendão bem visível, que é muito prateado, ele é prateado quase branquinho, você vai dizer, opa, esse aqui é o músculo psoas menor. Então eu tenho esse músculo psoas menor, que está cavalgando pelo psoas maior, e eu vou ter esse músculo aqui, ó, eu vou deixar até mais lateralizado para vocês verem, que é o quadrado lombar. E esse quadrado lombar, se eu colocar aqui, por exemplo, uma visão só deles, você vai ver que são as almofadinhas dos rins. E aí, se eu colocar, por exemplo, todos os órgãos aqui, você vai ver que quem tá ali, ó, abraçado nele, deitadinho em cima, seriam os rins. Então, bem rapidão aqui, voltando para nossa realidade, se eu clicar aqui, você vai dizer que é músculo psoas maior. Se eu clicar nesse que está em cima dele, músculo psoas menor. E se eu clicar nesse outro, músculo quadrado lombar. Pegou isso aí? Vamos continuando. Eu já falei tanto, mais tanto, que eu tenho certeza que até nessa aula de introdução você já não erra mais sobre esses músculos anterolaterais. E aí você vai ver, olha que pancada do sucesso aqui. Se você olha para esse músculo, você nem sabe ainda qual é que eu tô dizendo de fato, mas se você olhar para ele, você vai dizer, opa, Juninho, é um músculo grande, tá na lateral, tá indo para a parte medial e a direção da fibra, ó, tá para baixo, mão no bolso. Que músculo é esse? Músculo oblíquo externo. Se eu olho para esse outro músculo aqui, você vai dizer, opa, músculo que tá de lateral a medial para cima, mão no peito. Meu Deus, é o outro músculo que eu tô vendo. Oblíquo interno. Se eu vejo esse músculo aqui, ó, lateralizado, e aí você vai ver que esse lateralizado aqui, olha que coisa mais linda dele, transversal, você vai dizer que é um músculo transverso. Lembrando que esse músculo transverso, quando a gente for ver as aulas só de músculo, vocês vão ver que ele faz uma linhazinha chamada de linha semilunar, mais precisamente chamada de linha semilunar de Spiegel. Cai muito isso em prova. Então a gente vai ver também que tem essa particularidade. E quando eu olho para cá, você tá vendo que tem um músculo aqui, ó, nessas vértebras lombares, que aí seria como se fosse a almofadinha. Então você vai dizer que esse é o quadrado lombar. E quando eu olho para esse músculo aqui, ó, que está bem anterior e ele tem as suas fibras com orientação vertical, ou seja, longitudinal, que eu tenho até as interseções tendíneas aqui, eu vou dizer que esse é o músculo reto abdominal ou reto anterior abdominal. Ficou fácil agora, né? Então aqui só mais uma imagem, já que vocês estão sabendo, vai ser bem rapidão. Você vai ver, ó, aqui na frente, você vê que tem até umas aponeuroses aqui antes dele. Esse aqui seria o músculo reto anterior. Esses músculos anterolaterais, ou seja, que estão saindo da lateral, se insertando nessa parte anterior na linha alba, você vai dizer que é o oblíquo externo mais superficial, depois oblíquo interno, músculo transverso, e embaixo desse músculo transverso eu tenho a fáscia transversalis. Esses músculos aqui, ó, que tá bem do ladinho, se insertando ali nas vértebras lombares, você vai dizer que é um músculo psoas maior. E aí você vai dizer que esse músculo aqui, ó, parece um quadradinho, esse aqui é o quadrado lombar. E todos esses de trás são aqueles músculos da coluna que eu falei para vocês que não é nossa área agora de abdômen. E agora, Juninho, já sei essa parte de pele, de face, de não sei o que, ficou tudo muito fácil. Mas pra gente falar nisso, a gente tem até que falar de abdômen, a gente tem que falar dos limites. Então os limites da região anterolateral são, primeiro, vou colocar aqui a imagem e a gente vai conseguir dizer de onde começa esse abdômen e onde é que termina esse abdômen. Então, primeiro, você vai dizer que o limite superior dele vai ser o quê? A borda, ou em português, o bordo condrocostal. Como assim, Juninho? Você vai dizer que é essa borda aqui, que tem aqui tanto as cartilagens como a parte das costelas. Então, você vai dizer que em cima é a borda condrocostal. Condro de cartilagem, costal de costela. Abaixo, você vai dizer que tem um ligamento para você prestar atenção. Lembra que eu falei a vocês que tinha um músculo aqui que era o psoas maior, que vinha, se juntava com esse músculo ilíaco e depois, passando do ligamento inguinal, virava músculo iliopsoas? Então, você vai dizer que esse ligamento inguinal aqui, ele é muito importante porque depois dele vai ter outras estruturas anatômicas, então vai ser uma divisão anatômica a partir dele. Então, você vai dizer que o limite abaixo vai ser o quê? A prega inguinal lateralmente e a borda superior do pubis medialmente. Então, ele vem aqui, ó, e tem essa prega inguinal e depois eu tenho a borda do pubis. Tudo isso aqui, ó, daqui para cima, você vai dizer que é abdômen superiormente. Outra coisa, que lateralmente se continua com a região posterior, que seria a região lombar, mas não tem uma linha de marcação delimitada. Então, você vai dizer que vai lateralizando até a parte posterior, mas não tem uma linha dizendo é ali que está terminando. E agora vem uma parte que vocês vão usar muito, tanto para a sua vida médica e mais proximamente vocês vão usar isso em semiologia. Por que isso?
Porque uma vez que você pega esse abdômen e você divide ele em quadrantes, quando alguém se queixa de alguma dor para você, você vai dizer, peraí, se fulaninho se queixou de uma dor aqui nessa região, eu tenho tais órgãos naquela região. Se fulaninho, por exemplo, chegou com a dor aqui nessa região, vão ter órgãos específicos e aí você vai lembrar, poxa, se tem aqueles órgãos naquela região, podem ser tais dores. Então é muito interessante você pegar o abdômen e você delimitá-lo, falando em quadrantes. Então, vamos aqui respirar e vamos organizar. Primeiro, para a gente falar dos quadrantes do abdômen, a gente tem que traçar linhas. E aí você vai dizer que depois que eu traçar as linhas, vão aparecer aí 9 regiões mediante 4 linhas. Então, depois que eu traçar as linhas, vai aparecer um jogo da velha. Você vai dizer que vai ficar com 9 quadrantes. Juninho, mas é só essa divisão que fica com 9 quadrantes? Eu já vi que, por exemplo, tem divisões que ficam com 4 quadrantes. Tem sim. Tem uma divisão que você faz que coloca uma linha transversal aqui, ó, na altura do umbigo e você faz uma linha média passando pelo umbigo também. Então, depois que você faz isso, você fica só com 4 quadrantes. Um que é superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo. Juninho, por que não se usa muito isso? Vai depender da escola. Por exemplo, na escola americana usa uma coisa, a francesa usa outra, por aí vai. Mas esse de 4 quadrantes fica uma zona muito grande. Então, tem muitos órgãos implicados. Então, por isso que se faz essa divisão com 4 linhas para ficar 9 quadrantes. Então, vamos lá. Parando de enrolação aqui. Vou passar essa primeira linha aqui e essa linha você vai dizer que você traçou na extremidade anterior das décimas costelas. Então, você chegou nas décimas costelas, extremidade anterior, você fez essa primeira linha. Então, agora você vai fazer a segunda linha que também é transversal. Essa daqui, você vai olhar para as crestas ilíacas, que seria essa parte daqui, e você vai traçar uma linha nessa parte superior das crestas ilíacas. Então, seria essa segunda linha transversal. A outra linha que você vai fazer vai ser justamente essas duas aqui, que vai pegar desde essa parte médio clavicular, no meio da clavícula, ou médio inguinal. Então, sai da parte médio clavicular até médio inguinal. Então, no meio da clavícula e no meio da parte inguinal. Ou também você pode chamar de quê? Linha hemiclavicular. Então, Juninho, bora botar os nomes? Bora! A primeira linha transversal que a gente fez foi nas extremidades anteriores das décimas costelas. A outra linha que a gente fez na parte superior das crestas ilíacas. As duas linhas que a gente fez, que são linhas longitudinais, você vai dizer que é a metade dos ligamentos inguinais, ou também pode ser nas bordas laterais dos retos anteriores. Eu tenho os retos anteriores aqui, nessa borda lateral também seria uma linha que é meio inguinal. Ou também você pode dizer que foi uma linha que você puxou da linha hemiclavicular. Então tem várias formas de você puxar essa linha. Então traduzindo, fiz meu jogo da velha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então eu tenho 9 quadrantes. Juninho, e agora? Como é que eu vou chamar esses quadrantes? Preste atenção com o titio. Vou ampliar essa imagem, vou colocar de novo aqueles quadrantes para ficar fácil e agora a gente vai dar nome para cada um deles. Essa primeira marcação que eu vou fazer aqui vai ser nessa região. Você concorda que esse quadrante aqui do meio, ele está na região que tem o umbigo? Então você vai dizer que esse primeiro quadrante se chama o quê? Região umbilical. Então é nessa região umbilical aqui que você vai dizer o meio. Tem outro nome para ele também chamado de mesogastro, mas aí já não é tão usado. Você vai dizer que é a região umbilical. Se eu puxo agora a seta para essa outra região em cima, você vai concordar depois que vocês verem essa parte abdominal que aqui tem um órgão gigantesco, muito importante, chamado de estômago. E tudo que é do estômago a gente chama de gástrico, essa parte gástrica. Então, se aqui está teoricamente acima do estômago, você vai dizer que aqui é o epigástrio. Se aqui era epigástrio, nessa região inferior, quando eu puxo a seta, vai ser chamado de hipogástrio. Então, região umbilical, epigástrio, hipogastro. Se eu puxo agora uma seta para cá, você tá vendo que aqui tem as costelas e nessas costelas saem aquelas cartilagens e tudo que tem a ver com cartilagem você chama de côndrio. É tanto que quando você estava lá no semestre passado que você viu em histologia a parte de cartilaginoso, você viu que tecido cartilaginoso a gente tinha o pericôndrio, tinha as células chamadas de condrócitos, tinha os condroblastos, então tudo que tem côndrio você vai dizer que é de cartilagem. Então se aqui tem as cartilagens costais, tudo que está abaixo dessas cartilagens vai ser chamado de hipocôndrio. Então, hipo de baixo e côndrio de cartilagem. Então, hipocôndrio, se esse aqui é o lado direito, hipocôndrio direito. Se aqui é o hipocôndrio também e está do lado esquerdo, a gente vai chamar de hipocôndrio
esquerdo. Se eu tenho, por exemplo, essas duas regiões laterais, eu tenho nomenclaturas para elas. Eu posso chamar de regiões laterais e eu também posso chamar de flanco. Lembrando que regiões laterais a gente usa muito no Brasil. No espanhol eles usam muito flanco, e flanco já não é usado no Brasil faz um tempo. Então você vai imaginar naqueles filmes de guerra, quando os generais dizem ataque pelos lados, ataquem pelos flancos. Então flanco é lateral. Então tem o flanco direito e o flanco que é o esquerdo. E agora a gente chegou nessa região aqui que vai ser muito vista por vocês e eu como médico, que as pessoas chegam com aquelas dores na região inguinal. Então aqui pode ser chamado de região inguinal ou também pode ser chamado de fossa ilíaca, porque vocês viram que o osso que vai estar ali são os ossos ilíacos. Então aqui você vai chamar de região inguinal direita ou fossa ilíaca direita. Da mesma forma, região inguinal esquerda ou fossa ilíaca esquerda. Então lembrem desses 9 quadrantes que vai ser muito importante daqui para frente para vocês. E agora chegamos na pelve. E a pelve, Brasil, você vai dizer que é a região do corpo que está interposta entre o abdômen e os membros inferiores. Então lembrem aí sempre de usar essas palavras para ficar aí rebuscado nos seus estudos. Então eu tenho aqui o abdômen superiormente e membros inferiores inferiormente, e no meio entre eles, interposto, vai estar a pelve. Então olha como é que seria a parte óssea da pelve, que é o osso coxal, ou também aqui a gente pode chamar de ossos do quadril. E aqui dentro, olha a quantidade de coisas que vão ficar abrigadas. Então a gente vai dizer que a pelve compreende parede pelviana e também cavidade pelviana. Eu tenho a parede que conforma e eu tenho a cavidade que vai ter os órgãos aí dentro. E nessa parede pelviana, você vai dizer que tem os ossos, e aqui os ossos a gente vai dividir em 3 ossos principais e vai ter os músculos. E eu vou colocar aqui para a gente dar nome para eles também. Então, quando a gente fala de ossos, vai ser o sacro, que seria esse osso aqui, ó, que está mais posterior. Vou ter o cóccix, que seria o final dessa parte aqui, ó, do sacro, e eu vou ter esses ossos grandes laterais, que são chamados de ossos coxais ou coxales. E dos músculos, eu vou dizer que tem um músculo ilíaco, que é aquele músculo que vai estar aqui, ó, relacionado com esse osso coxal. Vou ter o elevador do ânus e também os músculos do períneo. Esses aqui a gente não vai focar agora, e principalmente essa parte de músculo vai ter uma aula só para ele também. E quando a gente fala de cavidade abdômeno-pelviana, agora falando do geralzão, eu vou colocar aqui e a gente vai começar a dar nome para ele. Primeiro, superiormente nessa cavidade abdômeno-pelviana, a gente vai ter que lembrar daquelas marcações que a gente viu no abdômen e vai ter que acrescentar algumas coisas aqui na pelve. Então vamos colocar aqui, ó, parede superior, vai ter uma parede inferior, vai ter uma parede anterior e uma parede posterior. E fora isso também vão ter as paredes laterais. Então na parede superior, marcando aqui, ó, em cima de tudo, você vai dizer que tem o diafragma. Quando eu falo na parede inferior, vai ter o assoalho pélvico, que seria aquela parte daqueles músculos mais lá embaixo, aqui, ó, que vai fazer o piso dessa pelve. E aqui é chamado de diafragma pélvico. Já na parede anterior, a gente vai dizer que tem os músculos do tórax também, mas vai ter a parede também anterior do abdômen. Na parede posterior, você vai dizer que é a parede posterior do abdômen e também da pelve. E nas paredes laterais, desde os espaços intercostais 10º e 11º, que está em cima, e a pelve que está embaixo. Então agora vocês vão ver aqui só a besteirinha que a gente vai ver do conteúdo abdômeno-pelviana, que se dentro da cavidade abdominal já era coisa, imagina com a pelve junto. Então olha o que a gente vai ver. Primeiro, de todas essas estruturas daqui até embaixo, a gente vai passar pelo sistema digestivo e as glândulas anexas, vamos passar pelo baço, seria um órgão aí principalmente para fazer essa parte de hemocaterese, a gente vai ver que também vai auxiliar na produção de glóbulos vermelhos. Vamos ver o sistema urinário, que tem coisa também. Vamos dar uma olhada nas glândulas suprarrenais, vamos olhar aqui o sistema genital feminino e para terminar, vamos ver o sistema genital masculino, que aqui eu coloquei como feminino. Desculpa aí, gente, mas quando eu estava ajeitando esse slide aqui eu já estava cansado. Então, é sistema genital masculino. Então a gente vai transitar tudo isso aqui em várias aulas. E já que a gente falou que vamos dar uma olhada geralzona nesse sistema digestivo, vocês vão olhar que o sistema digestivo começou lá na boca, no processo de mastigação, e veio descendo aqui por essa estrutura. Isso aqui, todo esse caminho desde a boca até chegando aqui no ânus, você vai dizer que é o tubo digestivo. O que a gente vai focar muito vai ser aqui nessa estrutura, mas principalmente na sua parte mais distal, mais inferior, que se conecta com esse órgão. Primeiro, que tubo é esse que você viu desde Anato 1? Juninho, isso aqui é o esôfago. Então, no nosso tubo digestivo, vamos dar uma olhadinha bem rápida no esôfago, principalmente em histologia, vocês vão ver muito isso em esôfago. Vamos ver esse órgão aqui, ó, que é responsável por triturar esses alimentos aqui no processo de acidez gástrica, e isso aqui é chamado de estômago.
Então anota estômago aí também. Vamos continuar aqui no intestino delgado, e esse intestino delgado tem várias partes, então vamos colocar aqui intestino delgado, vai ter o duodeno, vai ter o jejunum e por último vai ter o íleo. E continuando aqui, vai ter o intestino que é o grosso. E esse intestino grosso tem as suas porções, que seria ele começando com tudo com o cego, depois cólon, depois reto e por último a gente vai dizer que tem o canal anal. Mas você achou que era pouco? Ainda tem as glândulas anexas, que vão ajudar aí nesse sistema digestivo. E as glândulas anexas, se eu puxar a seta para cá, você vai ver que essa glândula, que é a maior glândula do nosso corpo, isso aqui é o fígado. E esse órgão aí, além de ser esse maior do corpo, geralmente tem 1,5 kg. Olha a quantidade de peso que esse bichinho tem. E agora, se eu puxo uma seta para cá, que está bem escondido, está por trás do estômago, você vai dizer que tem o pâncreas. E é esse pâncreasão que está muito envolvido quando as pessoas têm diabetes mellitus. E chegando aqui no sistema urinário, a gente vai ver nessa parte abdominal também o sistema urinário, mas a gente vai focar também no gênito urinário, quando for falar do masculino e feminino. Então, no geralzão aqui, eu tenho esses dois órgãos aqui, que são os rins, tem o ureter, que seria o caminho dessa urina, desde que é produzida aqui nos rins, passando por toda essa região, a gente vai ter aqui um condutozinho que é grandão, pode chegar ali de 30 a 35 centímetros, dependendo de cada pessoa, e aí eu tenho o ureter desse lado, ureter desse outro lado, que vai caminhar, caminhar, caminhar e se conectar com esse outro órgão chamado bexiga. Então a bexiga vai armazenar a urina e depois vai expelir pela uretra. Então lembrando aqui, vocês vão fazer uma diferença quando a gente estiver vendo essa parte de sistema urinário, que o ureter é uma coisa e uretra é outra coisa. Fiquem tranquilos que no seu devido tempo a gente vai ver também. Então sistema urinário, rins, uréteres, bexiga e uretra. E no sistema genital feminino, vai ter também só aula para o sistema genital feminino. Vamos dar nome a algumas estruturas. Na aula oportuna de sistema genital feminino, a gente vai bater tudo isso, e não é pouca coisa. E isso aqui vai ser uma base muito grande quando vocês estiverem vendo ginecologia lá no 8º semestre, que vai ser no 8º e no 9º. Então aqui, Brasil, se eu puxar uma seta nessa região, vai ser essa região que vai produzir ali o ovócito, vai mandar tudo aquilo que vocês viram em embriologia. Então isso aqui é ovário. Se eu sigo o caminho desse ovário, passando aqui por esse conduto, que são chamados de trompas, até chegar no útero, isso aqui é chamado de quê? Tuba uterina ou trompa uterina. Tuba uterina no português, trompa uterina em espanhol. Se eu sigo agora essa seta para essa região aqui, esse órgão que vai abrigar a vida, você vai dizer que esse é o útero. Então coloca o útero nessa região também. E esse canal que eu tenho aqui, desde a vulva, que seria essa parte externa, até chegar ali no útero, a gente vê aqui a vagina. E depois, nessa região externa, a gente vai dizer que tem o quê? A vulva. A vulva e os seus anexos também. A gente vai ver que existem glândulas anexas quando estiver vendo o sistema genital feminino. Já no sistema genital masculino, vou colocar a imagem aqui, tem muita coisa, vai ter aula também só para o masculino, e aí a gente vai começar com tudo aqui, que seria o lugar onde se produz a testosterona e também os espermatozoides. Aqui é chamado de quê? Ah, Juninho, já sei, é o testículo. O que envolve por fora a pele é chamada de escroto. Então aqui, seguindo o nosso caminho, testículo, se eu puxo uma seta para cá, que está colada com os testículos, vocês vão ver que é o epidídimo, e aí você coloca o nome aqui também, epidídimo. Se eu puxar uma seta agora aqui, ó, você vai ver que tem todo um caminho, uma vez que é produzido esse espermatozoide até ser ejaculado. Então aqui são as vias espermáticas. Nessas vias espermáticas, vocês vão ver aqui, por exemplo, o conduto deferente, vocês vão ver toda a parte da uretra até sair no meato uretral. Fiquem tranquilos que isso aí vocês vão ver na devida hora. Então, vou ter as vias espermáticas e seguindo o meu caminho aqui final, eu vou ter essa parte aqui do órgão copulador masculino, que seria o pênis. Então vou pôr aqui esse nome pênis também. E por último, os homens também vão ter as glândulas anexas, que seria essa parte aqui da próstata também, que seriam essas vesículas seminais, glândulas bulbouretrais, tudo isso a gente vai ver também. E agora aqui, só para vocês aprenderem mais uma coisa, que alguns órgãos do abdômen se encontram por trás da parede torácica e se denomina eles de órgãos tóraco-abdominais. O que quer dizer isso, Ginho? Vou colocar a imagem aqui e você viu que, teoricamente, se esses órgãos estão aqui dentro da caixa torácica, a gente vai dizer que são órgãos torácicos. Só que não. Você vai ver que existe o diafragma e o diafragma é que fazia aquele limite do que seria torácico e o que seria abdominal. Mas como esses órgãos eles têm essa parte que está ali dentro do gradil costal e também eles têm contato com o abdômen, são chamados de órgãos tóraco-abdominais. E quais são eles? Tem esse aqui, ó, gigantesco, que seria esse aqui que está no hipocôndrio direito, mas também pega uma partezinha do epigástrio. Você vai dizer que é o fígado. Tem esse outro órgão aqui, ó, gigantesco também,
que pega ele numa parte ali do hipocôndrio esquerdo, tá vendo como você já está começando a se acostumar com os quadrantes, e também vai pegar essa parte do epigástrio, você vai dizer que isso aqui é o estômago. E aqui um órgão que está bem escondidinho aqui mais posteriormente, você vai ver que é o órgão da hemocaterese, que seria o baço. E quando a gente chega aqui no abdômen, falando mais algumas coisas, nessa parede abdominal, você vai ver que se eu der uma ampliada aqui, você vai ver que existe um contato dessa parede abdominal com o meio externo, ou seja, saindo ali de toda aquela proteção muscular. Você está vendo que tem uns buraquinhos aqui, vou até ver aqui e outro aqui, é nessa região que vai passar ali um trajeto inguinal, que seria o conduto inguinal. Vai ter uma aula só falando desse negócio, pensa num trocinho chato, já vou logo adiantando para vocês. Então essa região aqui vai ser do trajeto inguinal, vai ser a comunicação do que é intraabdominal para fora. Então é nessa região que quando se tem uma debilidade muscular, pode causar a hérnia inguinal. Não sei se você já ouviu falar, mas seria nessa região. E aqui, só para vocês verem, se vocês verem essa estrutura adiposa que está ali em contato com o intestino delgado e o intestino grosso e essa parte do estômago também, você vai dizer que essa estrutura adiposa tem nome. E aí tem a ver com o peritônio. Fiquem tranquilos que a gente vai ver só numa aula para isso. E isso aqui é chamado de epiplom. É chamado de epiplom maior porque existe um epiplom menor. Juninho, tem outro nome para esse epiplom? Tem. Existe o nome omento. Quando você vê esse nome epiplom, vem do grego e significa aquele que nada por cima. Então você vai ver que é uma estrutura que parece uma gordurinha que vai nadar por cima dessas vísceras. Então, epiplom maior. E existe aqui, ó, você vai ver que esse epiplom maior, ele nasce da curvatura maior do estômago. Quando a gente vai ver no estômago, a gente vai ver isso também. Então, dessa curvatura maior aqui, vai nascer esse epiplom que vai descer. E, Juninho, existe também a curvatura menor do estômago? Existe. E você vai ver também uma estrutura meio parecida com essa. E aqui, se era o epiplom maior embaixo, esse aqui é o epiplom menor. Mas bora dar nome para algumas estruturas aqui. Se eu, por exemplo, puxo uma seta para cá, em cima de tudo, que você vê que vai estar delimitando o que é tórax em cima e o que é abdômen embaixo, é o músculo da respiração, você vai dizer que é o diafragma. Se eu puxo uma seta para cá, nesse órgão gigantesco, você vai dizer que é o fígado. Se eu puxo agora uma seta para cá, já que eu falei quem era, você vai dizer que é o estômago. E a seta agora, ó, apontando para essa região que nasceu da curvatura menor do estômago e que também está se juntando com o fígado, isso aqui é o epiplom menor. E se eu puxo uma seta aqui para baixo, toda essa região que a gente viu, isso aqui é epiplom maior. E aqui, só para vocês saberem, essa estruturinha que está colada aqui com o fígado, isso aqui se chama vesícula biliar. Muita gente já fez cirurgia para extrair isso aqui. A gente vai ver uma aula também só para vesícula biliar. E só para vocês verem, isso aqui já é intestino grosso. Isso aqui eu vou puxar uma seta para vocês verem, é o cólon transverso. E esse outro órgão aqui, ó, que vocês viram, também está escondido, tá postero lateral a essa parte do estômago, você vai dizer que é o baço. Então vou colocar aqui outra imagem, já colocando esse estômago, jogando ele para cima. Você vai ver que existe um órgão que está por trás do estômago. E esse órgão aqui é o pâncreas. E nessa outra imagem, eu peguei agora o epiplom, você viu essa estrutura adiposa que estava para baixo, joguei ele para cima. Ou seja, ele estava assim e rebati ele para cima. Ele deixou de ser assim para ficar assim. Então, já que eu rebati ele, eu vou dizer que essa estrutura seria o epiplom maior que está jogado para cima. Se eu puxo uma seta para cá, você vai dizer que isso aqui é do cólon e é o cólon transverso. Se eu puxo uma seta para cá, você vê que é muito parecido com essa região e também é o cólon, só que é outra porção do cólon. Isso aqui é o cólon ascendente. Se eu puxo uma seta para cá, você vai ver que essa parte dessas tripazinhas que são mais fininhas, você vai dizer que é o intestino delgado. E esse intestino delgado tem partes. Essa parte que você está vendo aqui vai ser do jejum. E se eu puxo agora a seta para cá, já está chegando na partezinha terminal, já chegando no cólon ascendente, deixando de ser intestino delgado para virar grosso, aqui vai ser o ilho. E só para vocês verem agora esse caminho, eu rebati também para cá. Vou puxar uma seta aqui, você vai dizer que esse aqui também é o cólon transverso. Esse aqui vai ser o jejum e ilho, que eu peguei também e joguei ele para o lado. Essa região aqui vai ser um tal de mesentério, que tem a ver também com peritônio. Vou explicar tudo isso em outra aula. E esse aqui vai ser um cólon que vai descer. Se o que estava aqui era o ascendente, esse aqui é o transverso, esse aqui vai ser o descendente. Essa outra parte do cólon aqui vai dar uma volta e parece com um S. Então esse aqui é o cólon sigmoide.
Por último, você vai dizer que essa região aqui vai ser o reto, e nessa região final, que não dava para ver, seria o ânus. E como você deve estar perdidaço, é agora que eu vou deixar tudo mais claro na cabeça de vocês. Prestem atenção aqui. Vou colocar aqui essa cavidade abdominal, vou colocar a parte das vísceras e você vai ver como é a coisa mais fácil. Gente do céu, se eu coloco aqui, ó, vou introduzir tudo na cabeça de vocês. Quando eu estava delimitando o que era tórax para abdômen, você vai ver que é uma estrutura que está aqui por cima, que não dá para ver. Vou até sair retirando tudo. Vou tirar esse músculo intercostal externo. Vou tirar esse outro aqui também. Vou sair recortando tudo e vou chegar nele. Cheguei no músculo que é o diafragma. É do diafragma que a gente vai fazer a delimitação do que é superior, torácico, e o que é inferior, que vai ser abdominal. Se eu colocar agora as vísceras, vai ficar bem mais fácil. Então, se eu olho para esse primeiro órgão aqui, ó, gigantesco, que está em contato com esse órgão que é o diafragma, você vai dizer que isso tudo aqui é o fígado. Esse aqui vai ser o estômago. E aqui, ó, por trás do estômago, como eu estava mostrando para vocês antes, se eu rebatesse o estômago, eu vou eliminar isso aqui, você vai ver que existe o pâncreas. Se eu olho aqui, ó, posterolateral a esse pâncreas, existe esse outro órgão aqui, ó, que está bem escondidinho, que esse aqui é o baço. Juninho, e esse outro aqui que está por trás? Esse aqui vai ser o rim, e em cima do rim tem uma glândula que é suprarrenal. Fiquem tranquilos, gente, isso aqui vai ser, ó, um passeio no parque quando você estiver chegando lá no final de abdômen, só para mostrar a vocês. E aí, lembra que eu falei para vocês que existe um cólon? Esse cólon é o intestino grosso. Quando eu olho para cá, existe o intestino que é o delgado, que é todo esse aqui que parece as tripinhas, e existe esse aqui que é o intestino grosso. O intestino grosso tem suas partes. Então, ó, vamos lá. Se eu falo dessa conexão final do intestino delgado para o intestino grosso, essa regiãozinha aqui vai ser a porção terminal do intestino delgado. Isso aqui é o íleo, vai ter aula também só para isso. Então, chegando aqui no intestino delgado, eu vou ter aqui, ó, o ciego, que é essa parte aqui, ó, que é o seco, que é essa primeira parte do intestino grosso. Vou ter esse trajeto ascendente do intestino grosso, que isso aqui é chamado de quê? Cólon ascendente. Vou ter esse aqui, ó, que é um cólon que está ali transverso, ou seja, parece até que ele está deitado. Isso aqui é o cólon transverso. Se eu aqui, ó, subir com o ascendente, se eu fui horizontalizando pelo transverso, esse aqui vai ser o quê? Cólon descendente. E depois do cólon descendente, você vai ver que tem um cólon que dá uma volta, parece um Szinho, ó. Olha o S. Isso aqui é o cólon sigmoideo. Sigmoideo significa em forma de S na sua etimologia da palavra. E por último aqui, eu ia ter o reto, e do reto eu vou ter o ânus. Então, só para vocês verem, mais uma vez, para vocês não esquecerem, vamos lá repetir com o titio. Fígado, isso. Aqui embaixo eu teria o quê? Estômago. Vou colocar o estômago aqui para você não errar, ó. Estômago. Se eu retiro o estômago, você vai dizer que aqui é o quê? Pâncreas. Se eu olho aqui, ó, lateralizado para minha parte esquerda e posterior ao estômago, você vai dizer que esse aqui é o baço. Depois do baço, você viu aqui, ó, que tem o rim, e do rim também tem essa glândula suprarrenal. Cheguei aqui mais embaixo, eu tenho o meu intestino delgado, que vai ter o duodeno, jejum e íleon. Não tenho como marcar tão bem aqui, mas vamos para o grosso. Tudo isso aqui é intestino grosso. Tenho porções. Primeira porção, cego. Depois do cego, eu vou subir aqui, ó, vou ter o cólon, tudo que for intestino grosso a gente vai chamar de cólon. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon deu a volta, sigmoideo. Depois eu teria aqui o reto, e do reto, que é essa porçãozinha aqui, eu vou ter essa porção final aqui, que vai ser o ânus. Então ficou mais fácil agora, vamos para as imagens. E agora, nas imagens, Brasil, vamos dar nome para cada coisa. Isso aqui que eu joguei para cima foi o quê? Juninho, já sei, o nome era epiplon, ou epiplon maior. Esse epiplon maior nascia da curvatura do estômago. Então isso aqui seria o epiplon maior, que está rebatido para trás. Se eu puxo uma seta para cá, ó, tudo isso aqui é intestino grosso. Intestino grosso eu chamo de quê? Cólon. Essa primeira porçãozinha aqui, que é o início, você vai dizer que é o ciego. Depois, ó, esse aqui subiu, você vai dizer que é o cólon ascendente. Esse aqui, ó, que tá dando a volta, cólon transverso. Esse aqui que tá descendo, cólon descendente. Esse aqui que tá dando um Szinho, cólon sigmoide, e por último a gente tem o reto. Depois do reto seria o ânus. Ficou fácil agora de entender? E aí você viu que nesse aqui é como se eu tivesse retirado todo o intestino delgado. Depois que eu retirei todo o intestino delgado, tudo isso aqui, gente, é peritônio. E aí vocês vão ver o que seria esse peritônio. Fiquem tranquilos. Então isso aqui vai ser o peritônio parietal, porque está na parede desse abdômen, só que é o peritônio parietal posterior. Aqui também, só para vocês verem, eu tenho aqui algumas partes do intestino delgado, mas só para mostrar a vocês que tem essa parte de peritônio. Isso aqui, ó, eu retirei. O que está faltando aqui? Juninho, eu não estou vendo o estômago, estou conseguindo ver o pâncreas,
tô conseguindo ver o baço aqui, não tô conseguindo ver a parte dos rins, mas eu consigo ver aqui o cólon. Por exemplo, eu tô vendo o ciego, cólon ascendente, cólon transverso, que foi cortado aqui, cólon descendente, não tô vendo o sigmoidal, e essa região aqui por trás seria o reto. E essa outra foto é como se eu tivesse retirado mais coisas, isso aqui seria o quê? Um espaço que é chamado de espaço retroperitoneal. Tô olhando aqui essa parte do peritônio parietal. E é isso, gente, chegamos agora nas perguntas como cerejinha do bolo. Eu tenho certeza que apesar de ter sido uma parte introdutória, muita coisa já ficou clareada na sua cabeça. E aí, quando a gente começar a passar para as aulas específicas, vai ser tudo muito mais fácil. Então as perguntas que eu já vi que foram bem básicas, que a gente poderia aplicar aqui são: o abdômen está localizado entre... Essa aqui é uma pergunta absurda. Tórax e membros inferiores? Meu Deus, cadê a pelve? Então aqui seria a pelve. Pelve e membros superiores? Meu Deus, aí não teve nada a ver. Tórax e pelve? Opa, ficou parecido. Coluna lombar e esternão? Gente, coluna lombar lá atrás e esternão na frente, isso aqui seria... Tá um negócio meio errado. Aqui poderia ser até um mediastino da vida. Só que coluna lombar tá muito lá embaixo. Se fosse coluna torácica, seria outra história. Então, a nossa resposta, tórax e pelve. Então, você vai dizer abdômen interposto entre tórax e pelve. Qual dos seguintes músculos não pertence à parede abdominal anterolateral? Pense aqui com o titio. Primeiro, o oblíquo externo faz parte do anterolateral? Sim, Juninho, era aquele que fazia assim, ó, mão no bolso. Oblíquo interno fazia parte do anterolateral? Sim, que é aqui, ó, mão no peito. Você vai lembrar com as fibras nessa direção. Transverso do abdômen, com certeza o mais profundo de todos. Transverso aqui, ó, fibras horizontais. Mas o psoas maior, psoas menor e quadrado lombar fazia parte da parede posterior abdominal. Então esse aqui seria a exceção. Só para vocês verem, deixei cada músculo desse para você dar uma pausa e dar uma olhada. Pergunta número 3. A fáscia de Camper corresponde a... Lembra que eu tinha a pele, depois que eu removi a pele, eu tinha o tecido celular subcutâneo, que era chamado de fáscia de Camper. Então isso aqui, ó, capa gordurosa de tecido subcutâneo. E eu tinha uma capa que era membranosa, que estava mais atrás. Você vai dizer que isso aqui era a capa da fáscia de Scarpa. E 4. A parede abdominal anterolateral está limitada superiormente por... E aí você vai dizer, opa, superiormente a parte de parede mesmo, anterolateral, não falando do diafragma em si, você vai dizer que é a borda condrocostal. E seria a borda condrocostal seguindo aqui, ó, por toda essa parte até sua parte anterior, apófise tifoide, continuando do outro lado. E 5. A divisão clássica do abdômen em 9 regiões utiliza como referências anatômicas o quê? Você vai dizer que são décimas costelas, crestas ilíacas e ligamentos inguinais. Tudo isso aqui, ó, deixando nessas partezinhas para você conseguir tracejar e fazer os 9 quadrantes. E essa pergunta 6, ó, um pouquinho complicada. A região do epigástrio se localiza o quê? Você tem que lembrar dos 9 quadrantes e tem que lembrar que o centro de tudo era a região umbilical. Para cima era epigástrio, para baixo era hipogástrio. Então você vai dizer que é superior e medial. Epigástrio, região umbilical, hipogástrio. Se fosse abaixo da costela direita, hipocôndrio direito. Abaixo da costela esquerda, hipocôndrio esquerdo. Nas laterais, flanco direito e esquerdo e região inguinal direita ou fossa ilíaca direita e região inguinal esquerda ou fossa ilíaca esquerda. 7. Esse aqui é muito interessante. O músculo piramidal se encontra, você vai dizer, opa, pode ser na face também. Seria aquele músculo prócer, mas como aqui minhas alternativas estão falando de músculos do abdômen, ele fica na região que é o quê? Anterolateral, porque ele está na frente, mas está um pouquinho mais lateralizado, anterior ao reto abdominal. Então seria essa a resposta aqui. E onde estaria ele? Bem pequenininho nessa região. E a questão 8. A pelve se localiza, bem fácil também, naquela região interposta entre o abdômen e os membros inferiores. Então seria essa a resposta, letrinha C. E número 9. A parede pélvica óssea está formada por, você vai dizer, opa, pélvica óssea, eu tenho o sacro posteriormente, eu tenho os coxais que estão lateralmente. Mas lembre que embaixo do sacro tinha o cóccix. Então você vai dizer que é sacro, cóccix e ossos coxales. Então você vai dizer o quê? Sacro aqui, ó, posteriormente, mais embaixo, posterior inferiormente, cóccix e aqui os ossos coxales. E pergunta 10. O diafragma vai delimitar o quê? Você vai lembrar que é a parte superior
superior. Então é a parte superior da cavidade abdominopélvica. Penúltima pergunta. Qual dos seguintes órgãos pertence ao sistema urinário? A gente já viu o sistema urinário lá completão. Seria o fígado? Você vai dizer, não, tem nada a ver com o sistema urinário. Vai ser uma glândula anexa lá da nossa parte digestiva. Seria o pâncreas? Também não, glândula anexa. Seria o baço? Também não. Então só sobrou o quê? Os rins. Então você vai dizer que o sistema urinário é composto pelo rim, ureteres, bexiga e uretra. E o 12. Qual das seguintes alternativas contém somente órgãos do sistema genital feminino? Pergunta a vocês, testículo tem a ver com o sistema genital feminino? Não, já é masculino, eu já corto, nem vou olhar o resto. Vesícula seminal, epidídimo e pênis, essa aqui, pelo amor de Deus, é uma pergunta muito besta. Quando eu olho aqui, ó, vagina, ok, epidídimo, epidídimo estava em cima do testículo, não tem nada a ver. E útero, útero sim. Mas quando eu olho a D, é essa a resposta. Ovários, trompas uterinas e útero. E aí sim eu tenho a resposta. Essa primeira aula, ó, só a introdução, só para vocês verem o que vocês vão encarar mais para frente, mas eu espero já ter aberto aí sua mente para muita coisa que vocês vão ver nessa parte tanto abdominal como pélvica. Fiquem com Deus, espero vocês na próxima aula, que a gente vai começar agora só com a parte dos ossos do abdômen. E é isso. Tchau, tchau.